Olá, eu quero cumprimentar você com as bênçãos de Deus e a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar nessa palavra que ecoa os nossos corações, desde Marcos capítulo de número 4, verso de número 1, a partir até o versículo de número 19. Quando o Senhor Jesus Cristo, chamando a atenção dos seus discípulos a respeito da parábola da semeadura, disse: "Quem tem ouvidos, ouça." Vamos explorar esse tema da escuta e sua relação com a vida espiritual e a comunhão com Deus, para que nós possamos cumprir o nosso propósito na nossa geração. Sabe, o versículo "Então disse Jesus, o que tem ouvidos para ouvir, que ouça", parece uma repetição que se propõe inútil. Porque é óbvio que aquele que tem ouvidos, se é saudável, ouvirá. Mas Jesus faz essa repetição de versos, que aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. É importante que nós nos relacionemos com esse texto segundo o Senhor Jesus Cristo nos propôs, para que o contexto que se manifesta em tantas vidas como de maneira óbvia, possa ser relacionado com esse gesto tão importante, de não apenas procurar ter ouvidos, não apenas procurar ouvir, mas dar ouvidos ao que se é ouvido. Jesus nos lembra que temos poder de escolher se vamos ouvir e aceitar a voz de Deus em nossas vidas ou se vamos ignorá-la. E é por isso que ele diz: "Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça." Ele está chamando a prestar atenção, a estarmos abertos para receber a instrução de Deus e vivermos felizes de verdade nessa vida. Eu quero então expor em 3 rápidos pontos a necessidade de ouvir a voz de Deus. E o primeiro ponto é saber que ouvir é importante. Ouvir é uma das formas mais importantes de receber a mensagem. É uma forma de estarmos mais próximos de Deus, e ouvir a voz de Deus nos permite ter uma conexão mais profunda e pessoal com Ele. Ouvir nos aproxima. Ouvir nos faz chegar mais perto, porque a voz daquele que fala em detalhes nos convida para caminhar junto, enxergando aquilo que Ele tem para nos mostrar. Nos ajuda a compreender a sua vontade, e quando ouvimos a voz de Deus, Ele nos guia, nos orienta. Nos permite a ouvir as suas admoestações. Fortalece a nossa fé. A palavra de Deus fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É através de dar ouvidos ao que Deus está dizendo, de prestar atenção em suas palavras, que podemos desenvolver uma vida de confiança na sua pessoa maravilhosa. Ouvir nos ajuda a ser mais como Jesus, porque aquele que ouve o que Ele diz pode repetir não só nas suas palavras, mas nas suas ações, aquele a quem Ele ouviu. O apóstolo Paulo mesmo, no capítulo de número 11 da primeira carta que ele escreve à igreja de Coríntios, a partir do versículo de número 23, ele diz claramente aos seus discípulos que ouviam ali em Coríntios: "Aquilo que eu recebi do Senhor foi o que também vos ensinei. Aquilo que eu ouvi de Deus foi também o que eu vos ensinei." É através do ouvir que somos capacitados para entender o que Deus está nos falando e assim agir em obediência. A parábola do semeador é um dos ensinamentos mais populares de Jesus. Ela ilustra como a mensagem de Deus é semeada nas nossas vidas. Sabe, certa vez eu ouvi alguém dizer sobre a ponte mais comprida que necessita ser construída por toda pessoa, que é a ponte entre a mente e o coração. A parábola da semeadura é como o recurso
que nos permite fazer com que as palavras do Senhor Jesus possam trazer uma ligação correta entre aquilo que se sente, se recebe no coração e aquilo que se age para tomar as decisões na sua própria vida. O Espírito, isso implica em estar atento ao que o Espírito Santo de Deus está falando, mas também em permitir que o coração abra para receber essa mensagem. E ela deve se destacar na construção dessa ponte de uma vida mais acessível à oração da busca constante pela comunhão com Deus. É muito importante a gente lembrar que a palavra da semeadura nos faz conexão com essa ponte entre a mente e o coração, para que possamos alcançar o propósito de Deus, que está do outro lado dessa grande travessia que estamos fazendo. Por fim, ouvir a voz de Deus está sempre presente em nossas vidas, mas nem sempre ouvimos. A voz de Deus está sempre ecoando para que as vidas e os corações recebam a instrução do Senhor, mas nem sempre nós ouvimos. Mas nem sempre nós permitimos que Deus de verdade mude a nossa vida. Que Deus de verdade receba de nós a atenção devida para que possamos andar nos seus caminhos. Mas foi mesmo Jesus quem disse, quando João retrata, quando João assinala, no capítulo 10, versículo de número 27, que as ovelhas do Senhor Jesus Cristo ouvem a sua voz. A voz que grita, que vai pelas campinas dos pastos, que alcança os vales e toca o coração das verdadeiras ovelhas que ouvem a sua voz e podem então seguir o seu caminho para a glória do seu nome. Sabe que é importante nós termos um coração disposto a ouvir a voz de Deus que está sempre falando. Porque Israel por tantas vezes foi advertida por Deus, mas não ouviu a voz. O próprio Jesus, na cidade de Jerusalém, olhando os seus conterrâneos, exclamou com pesar enquanto se preparava para a sua própria crucificação: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes tentei ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintainhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. A voz estava falando, a voz estava clamando, mas Israel não se permitiu que a voz mudasse as suas vidas e alcançassem o propósito pelo qual elas foram chamadas. Quando ouvimos a voz de Deus, somos capacitados a produzir frutos e a fazer diferença na vida das pessoas. Sabe, a parábola ainda permanece com os seus ensinamentos, que Jesus, a partir do versículo de número 10, assinala aos seus discípulos cada etapa na vida das pessoas que recebem a palavra de Deus. Mas a grande chave para compreender a parábola, a grande conexão entre a história que Jesus conta e a realidade, é a atenção de cada ouvinte, para que com os seus ouvidos possam ouvir a voz de Deus falando, como devemos receber a semeadura da sua palavra no nosso coração. A nossa conclusão nesse rápido período, nessa rápida mensagem para o seu e para o meu coração, é que Deus sempre esteve presente falando com o seu povo, como está presente agora mesmo falando com o seu coração e com o meu coração. Mas muitas vezes eles não deram ouvidos à sua voz. A parábola do semeador, ela ilustra essa importância de ter um coração receptivo para produzir frutos. A ponte entre a mente e o coração mostra a necessidade de não só ouvirmos, mas darmos prosseguimento àquilo que ouvimos, para a glória de Deus. Então, o desafio fica para você e para mim. Que nessa noite nós possamos deixar que a voz de Deus guie nossas vidas. Que a palavra seja semeada no nosso coração
e possamos dar valor ao crescimento dela e àquilo que ela vai produzir. Nós buscamos ter corações dispostos a ouvir essa mensagem. Mesmo quando a mensagem não significa exatamente aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos de ouvir para mudar a história das nossas vidas. Assim, seremos capacitados por Deus para produzir frutos e fazer a diferença na vida da nossa família, das pessoas em volta de nós e até mesmo da nossa própria vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Por que você não ora comigo? Senhor, nós te damos graças, Senhor, por causa da presença do Teu Espírito Santo, ó Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor abra os ouvidos dos Teus filhos para ouvir a Tua voz, ó Senhor. Como, Senhor, a terra abre, Senhor, Pai, para que possa receber a semente, Senhor, que vai produzir muitos frutos. Que esse ouvido, Senhor, Pai, hoje seja terra boa para aquilo que o Senhor está falando. Que esse ouvido hoje, Senhor, Pai, seja uma fundação de uma ponte, Senhor, Pai, que leva até a eternidade e que alcança coisas extraordinárias para Ti. Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor, e nos guarda para sermos mais parecidos contigo através dessa semeadura extraordinária. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.